E se eu dissesse que o Barça terá o ataque mais completo da Europa? Não, não estou falando apenas de Karim Adeyemi, também não só de Anthony Gordon, mas nem mesmo do sonho chamado Julián Álvares. Estou falando de um elenco em que Hansi Flick vai juntar Lamine Yamal com Rafinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Fermín López, Dani Olmo, e ainda podemos continuar sonhando em incorporar mais alguma peça. O melhor é que isso não significa que uns substituirão outros. Significa que o Barça, pela primeira vez em muitos anos, tem um time para voltar a competir por absolutamente tudo. Mas cuidado, porque ainda há uma peça que pode mudar completamente este mercado. Quando chegarmos nessa parte do vídeo, vocês vão entender por que Joan Laporta e Deco seguem tentando dar o golpe final. Então fiquem até o final, porque hoje neste vídeo vamos analisar de cabo a rabo todo o mercado de contratações do Barça. E acreditem em mim quando digo que a escalação que veremos no final deste vídeo empolga demais. Ótimo, família do Barça! O mercado de contratações segue muito aquecido e é que o Barça continua dando passos para construir um time capaz de voltar a competir por todos os títulos. Depois de vários anos em que o clube teve que fazer verdadeiros malabarismos financeiros, parece que finalmente começa a se ver um planejamento esportivo bastante claro. Não basta contratar grandes jogadores, é preciso trazer perfis diversos que contribuam para que o Kansas City tenha o melhor time. E é exatamente isso que estamos vendo. Porque o Barça já deu um golpe importante antes da Copa do Mundo contratando o ponta do Newcastle, Anthony Gordon. Agora, hoje, oficializou a chegada do alemão Karim Adeyemi, vindo do Borussia Dortmund. E enquanto isso, continuamos sonhando em completar o ataque dos sonhos com Julián Álvares. Mas antes de falar do argentino, vamos por partes. Porque acho que ainda não temos real consciência do que significa a primeira grande contratação ofensiva deste projeto de Hansi Flick. Muitos torcedores estão falando muito de Adeyemi nos últimos dias. E é lógico, ele acabou de se tornar jogador do Barça. Mas o projeto ofensivo de Hansi Flick começou muito antes. Começou com a chegada de Anthony Gordon antes do início da Copa do Mundo de 2026. O ponta inglês foi apresentado. Reflete claramente o que o treinador alemão deseja construir. Anthony Gordon não vem só para driblar ou correr, mas para transformar o ataque do Barça. Trata-se de um jogador de intensidade extraordinária. Um desses pontas que pressionam o jogo inteiro. Ajuda o lateral, recupera bolas, ataca os espaços. Podem aparecer tanto por dentro quanto por fora. Isso dá ao Flick uma quantidade enorme de soluções. E até agora, muitas vezes, o Barça parecia depender demais do Lamine Yamal. E sim, hoje é dia de falar sobre Karim Adeyemi, porque agora ele é oficialmente o novo jogador do FC Barcelona. Acredito que a chegada dele complementa a contratação de Anthony Gordon, pois apesar de ambos serem pontas rápidos, não atuam do mesmo jeito. Gordon se destaca pela intensidade, capacidade de se associar e pelo trabalho durante os 90 minutos. Por outro lado, Karim Adeyemi é uma verdadeira flecha, é um dos jogadores mais rápidos do planeta, com uma aceleração espetacular. Ataca constantemente às costas dos defensores, pode jogar por qualquer um dos lados, até mesmo como centroavante. Isso abre um leque enorme de possibilidades para o ataque que Hansi Flick deseja, porque agora o treinador alemão poderá escolher o perfil que mais se encaixa nas necessidades. Se quiser controlar mais a partida, pode apostar em Gordon. Se quiser punir um adversário que deixa espaços, Adeyemi pode ser a carta definitiva. E o melhor é que nenhum dos dois chega para tirar o lugar de Rafinha. Pelo contrário, Rafinha continuará sendo um dos líderes em campo. Um jogador que contribui com gols, assistências, experiência, pressão na marcação. Por isso acredito que a principal mudança não é quem será titular. A verdadeira mudança está em que o Barça finalmente voltará a ter alternativas de alto nível no ataque e já não dependerá 100% de um único jogador. Mas se você pensava que Anthony Gordon, Rafinha, Lamine Yamal e Adeyemi são os que vão formar o ataque do Barça, espere. Porque o que vamos comentar sobre Julián Álvares é uma bomba tremenda que foi solta ontem à noite pelo companheiro Jota. Jordi, se prepara que eu já te explico. Como Anthony Gordon foi o primeiro grande reforço ofensivo antes da Copa do Mundo e agora Karim Adeyemi chegou, o Barça quer que ele jogue. Julián seja a contratação definitiva para fechar o ataque. E não estamos falando apenas de um atacante que faz gols. Estamos falando de um jogador que pode atuar como 9 e cair pelas pontas como segundo atacante. E um jogador que contribui muito. Tecnicamente é um dos melhores do mercado e ainda tem grande potencial, pois é muito jovem.
Mas a grande pergunta é a seguinte: como Julián Álvares pode chegar ao Barça? Atenção, porque nas últimas horas surgiu uma informação muito interessante e que pode fazer muito sentido segundo Jota. Jordi acabou de explicar que o Atlético de Madrid veria com muito bons olhos a contratação de Ferran Torres, o herói da seleção espanhola. Ferran Torres, que parece que não vai renovar seu contrato com o Barcelona, tem uma cláusula que faria com que o Barça tivesse que pagar uma comissão muito importante ao City. Também acho que ele está descontente por não ter tido os minutos que queria. E fala-se de um interesse do Paris Saint-Germain, mas atenção, porque o Atlético de Madrid pode entrar em cena. E é justamente aí que pode-se abrir essa grande porta, essa janela, para que Julián acabe chegando ao Barça. Insisto, estamos falando de uma informação jornalística. E aí pode estar a questão. Porque se finalmente o Atlético de Madrid chegar a um acordo com Ferran Torres, o clube rojiblanco veria com bons olhos a chegada de Julián ao Barcelona. Portanto, perderia um jogador que sempre foi comprometido, mas traria outro jovem, uma estrela espanhola, um jogador que acabou de nos tornar campeões do mundo. Portanto, cuidado, porque se essa negociação acontecer, estaríamos falando de uma bomba tremenda. Ferran indo para o Atlético de Madrid e, por outro lado, Julián acabaria chegando ao FC Barcelona. Acho que teríamos um ataque incrível, ou seja, Rafinha, Julián, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, são 5 jogadores de ataque espetaculares. Acho que seria algo maravilhoso e, portanto, família, uma verdadeira barbaridade. Se as pessoas acham que o ataque é a única área do campo que vai ser melhorada, acho que temos que esperar também, porque no meio-campo contamos com Pedri, com Dani Olmo, com Fermín, com o bom do Frenkie de Jong, que está lesionado. E acho que agora vai ser a vez do bom do Marc Bernal, que agora vamos falar sobre ele. Acho que no fim deve subir algum jogador da base para a defesa. Agora vamos contar porque tem um nome que acabou de surgir e que no final deste vídeo eu vou revelar quem é. Um jogador campeão do mundo que pode chegar ao Barça, eu te conto já já, porque o sucesso deste Barça de Hansi Flick não depende exclusivamente do ataque. Se o meio-campo não funcionar, não adianta ter os melhores atacantes do mundo. E é justamente aí que aparece um nome sobre o qual falei há alguns instantes, o nome de Marc Bernal, o jovem jogador de 19 anos do Barça, que vai ter que assumir um papel muito importante neste início de temporada. A lesão de Frenkie de Jong vai obrigá-lo a ter novamente esse papel indiscutível no meio-campo, acompanhando um homem como Xavi, como Pedri, como o próprio Dani Olmo ou Fermín López. No meio-campo, vamos ver o que acontece com Marc Casado, mas o nome-chave no meio-campo, acreditamos que pode ser o bom do Mar. Bernal, que com esse poderio que tem, fisicamente e tecnicamente falando, é um prodígio, tem que ser um jogador-chave para que esse novo Barça funcione. O trabalho da direção esportiva do Barça está direcionado para ter não só um 11 muito forte, mas também um elenco muito competitivo que nos permita lutar pela Liga, pela Copa e pela Champions. Um Barça que há muito não vence e anseia conquistar a principal competição continental. Agora, vamos falar da peça que mencionei antes, para a defesa. Um homem campeão do mundo com a Espanha que, segundo Fabrizio Romano, foi oferecido ao FC Barcelona. Estamos falando de um zagueiro, estamos falando de um jogador canhoto, estamos falando de um jogador que atua na Liga Espanhola, pertence ao Athletic Bilbao e se chama Aymeric Laporte. Campeão com a Espanha. Um Laporte que poderia ser essa última peça para equilibrar um time ultra competitivo. Ultra competitivo, segundo o jornal Sport e o colega Carlos Monfort, ele tem uma cláusula inferior a 15 milhões de euros. Portanto, seu parceiro na Copa do Mundo foi Pau Cubarsí, e se chegasse ao Camp Barça, seria uma contratação maravilhosa. Porque compartilhar com Cubarsí essa conexão tão maravilhosa que nos fez campeões do mundo seria ótimo para o Barça e assim poderíamos contar com Christensen, Araújo, Gerard Martín, Cubarsí e Aymeric Laporte. Acho que essa contratação lembra a de Íñigo Martínez anos atrás. Me diz o que você acha, porque é realmente uma loucura. E agora, para encerrar este vídeo, arrebenta o botão de curtir, se inscreve e me escreve nos comentários. Qual contratação você acha que falta para este Barça? Vamos ver como ficaria o 11 titular se tudo isso que estamos falando acontecer. No gol, Joan Garcia, na defesa pela direita, Jorge Koundé. Zagueiros, Cubarsí com Aymeric Laporte na lateral esquerda. Ficaria João Cancelo. No meio-campo, Marc Bernal, enquanto Frenkie de Jong continua lesionado, acompanhado de Pedri. No meio-campo, como meia atacante, Fermín López ou Dani Olmo. E no ataque,
Atenção para Rafinha, Lamine Yamal e Julián Álvarez, com as alternativas de Karim Adeyemi e Anthony Gordon. Um ataque espetacular, um time muito completo que particularmente eu adoro. Deixe nos comentários o que você acha desse timaço e como vê esses possíveis movimentos. Barça hoje.